Olá, professor, tudo bem? Então, eu vou começar a apresentação do trabalho e eu vou iniciar pela sequência ali que foi apresentada na atividade, que seria o produtor-consumidor. Aqui eu tenho um código. E primeiro eu vou dar um resumo geral de qual seria, né, a problemática. Então, o produtor-consumidor, como funciona? O produtor, ele cria os itens e ele coloca no buffer e que o buffer seria, né, uma caixa de armazenamento. E o consumidor ele tem, em princípio, retirar os itens desse buffer para processá-los. E qual seria, né, o desafio que seria para ser resolvido nesse código? É garantir que o produtor não produza quando o buffer estiver cheio e que o consumidor não consuma quando o buffer estiver vazio. Então, não produzir mais do que ele consegue alocar e o consumidor não querer consumir o que não existe, né? Daí, para solucionar esse problema, a gente tem os semáforos, os mutex. Agora eu vou ir para o código. Então, aqui a gente tem as bibliotecas, né, que foram utilizadas para fazer o código. Aí aqui a gente define as variáveis, né? Aí aqui a gente está definindo o tamanho do buffer. E a gente também cria um vetor para o buffer armazenar os itens. E a variável posição que ela indica até onde o buffer vai estar ocupado. Declara o semáforo, né? E a gente tem comentadinho aqui do lado, essa parte aqui controla os espaços vazios e essa parte aqui controla quantos itens existem. A gente tem o mutex, que a função dele é impedir, né, que duas threads elas modifiquem o buffer ao mesmo tempo. Aí a gente vai para a função do produtor. A função do produtor, ela é responsável por criar novos itens e daí colocá-los no buffer. Aí aqui dentro de um loop, a gente tem o que ele faz. Então dentro desse loop então ele usa essa função aqui para esperar até que existam espaços vazios no buffer. E essa função aqui, ele possibilita que entre apenas um thread por vez na região crítica, né? Que aí é no caso do controle ali do mutex. Aí ele coloca um item no buffer e aumenta a posição. E aqui ele usa para sair da região crítica e aqui para mostrar que tem mais um item lá dentro do buffer. E esse sleep aqui seria apenas para simular o tempo que o produtor leva para produzir um novo item. Então, basicamente, aqui é a parte onde o produtor coloca o item no buffer, né? Que é a responsabilidade dele. Então, ele espera até que o buffer seja vazio, ele entra na região crítica, né? Aí ele adiciona o item lá no dentro do buffer e aumenta uma posição e avisa que tem um item novo lá dentro do buffer. E aí a gente tem a função do consumidor. Então, o consumidor ele faz o processo contrário do produtor. Então, ele retira de dentro do buffer. Então, em vez de verificar se espera até ficar vazio o espaço, o produtor, o consumidor ele verifica, ele espera até que seja cheio, né? Aí ele vai entrar na região crítica e vai bloquear o acesso com o mutex. Aí ele vai retirar o item e daí depois ele vai liberar o espaço, né? Do item que ele retirou, que posteriormente vai ser o espaço vazio aqui, que o produtor vai inserir um novo item no buffer. Aqui a gente tem a int main, aí então a gente vai inicializar os semáforos. O vazio ele vai iniciar com o valor igual ao tamanho do buffer. E o cheio vai começar com zero, já que no começo, né, o buffer ele vai estar vazio. Aí depois a gente vai criar duas threads, uma para executar a função do produtor e outra para executar a função do consumidor. E elas vão rodar em paralelo, né? O programa ele fica continuamente produzindo e consumindo itens. Então ele vai, o produtor vai produzir e o consumidor vai lá e consome, né? Então eles fazem um processo ao contrário. Ele verifica se está vazio, o produtor produz o item e sinaliza que agora está cheio. Já o consumidor vai lá, consome o item que o produtor produziu e verifica e sinaliza, né, que está vazio. E aí eles vão seguir nesse processo simultaneamente. Aí a gente tem como conclusão, né, que
que os semáforos e os mutex, eles são muito importantes para conseguir coordenar esse processo, né? Para não acontecer a problemática do produtor e consumidor acessarem ao mesmo tempo o espaço de memória, acabaria causando erros, né, durante o programa. Agora a gente vai para o jantar dos filósofos. De maneira geral, então, como funcionaria o jantar dos filósofos? Nós podemos pensar como 5 filósofos, eles estão sentados ao redor de uma mesa, como é que cada filósofo ele precisa pegar o garfo à sua esquerda e o garfo à sua direita. Mas os garfos são compartilhados com outro filósofo que está do seu lado. E o desafio dessa analogia é evitar os deadlocks, né, que seriam os bloqueios. E a fome, que é um filósofo, ele nunca come. Então, o outro pegar os 2 garfos e o tá sempre usando ou os outros 4 e um deles ficar sem comer, né? Ou todos usarem o da esquerda e bloquearem o da direita. A gente tem 5 filósofos, cada filósofo ele pensa e aí depois ele tenta comer, né, aqui no código, pegando o garfo. Ele pensa e depois ele tenta comer pegando o garfo. O garfo já está sendo utilizado por um filósofo, o outro filósofo ele precisa esperar. Assim a gente garante que eles não usem o mesmo recurso, que seria o garfo, ao mesmo tempo. Então a gente vai definir uma constante n para representar os filósofos. Aí a gente cria um vetor de semáforos, que serão os garfos, né? Nessa analogia. Então aqui a gente tem as bibliotecas, padrões, tal qual o programa anterior. Cada posição desse vetor ele representa um garfo. E cada semáforo começa com o valor 1. Quando o garfo recebe o valor 1, significa que o garfo está pronto para uso, então ninguém está utilizando. Aí aqui a gente tem a função do filósofo, então cada filósofo ele é representado por uma thread, né, que executa a função do filósofo. Na função do filósofo, a gente fica em um loop infinito. Ele pensa, né, no caso seria o sleep 1, que é o tempo de pensamento, e depois ele tenta comer, ele precisa pegar os 2 garfos, o da esquerda e o da direita. Aí que a gente tem esse porcento N, que seria para sinalizar que o último filósofo ele também consegue ter acesso ao primeiro garfo, para possibilitar esse acesso. Aí ele vai chamar os sem weight, né, para pegar os garfos, caso eles estejam livres. Aí ele vai entrar na parte do sleep 2, que seria o tempo dele comer. Então ele vai pensar, vai pegar os garfos, se eles estão livres, e daí depois ele vai fazer a parte do comer. Quando ele termina, ele chama a função sem post, que seria para devolver os garfos. Então terminei de comer e agora eu vou voltar a pensar. Aí a gente tem a main aqui, né? Na main a gente tem a criação das threads por 5 filósofos. A gente vai inicializar cada semáforo de garfo com o valor 1. Depois a gente vai criar uma thread para cada filósofo, passando o número correspondente como parâmetro. Então, filósofo 1, filósofo 2, filósofo 3. Fazendo essa criação de threads, eles conseguem comer de forma simultânea, mas compartilhando os garfos. Então, enquanto um estiver pensando, o outro vai estar utilizando os garfos e comendo. Então, o que a gente tem como conclusão desse jantar dos filósofos, onde o embasamento principal seria o compartilhamento de recursos? Que a gente precisa ter um controle disso para não ocorrerem o deadlock, né? Que seria um bloqueio. Nessa analogia, cada garfo é um recurso e eles precisam cooperar para não travar o sistema. Então, eles precisam conseguir trabalhar dessa forma simultânea sem que um acabe bloqueando o outro. Então, a gente utiliza, né, aí essa parte de semáforos para conseguir fazer esse controle de acesso para não ocorrer esses bloqueios. Claro, se meu código for um código simples, teriam maneiras mais avançadas de fazer esse controle para impossibilitar o deadlock, né? Então, uma ordem de prioridade, ou limitar quantos podem comer ao mesmo tempo, mas esse código já consegue dar um parâmetro de como funcionaria essa analogia. No produtor consumidor, que seria para mostrar como a gente pode coordenar as threads, né, que estão compartilhando o mesmo buffer usando, né, o mutex e outros tipos de semáforos. E o jantar dos filósofos, que seria o compartilhamento de recursos entre várias threads.
Agradeço pela atenção, espero que tenha ficado fácil de entender, né, cada problema e o que foi utilizado para resolver esses problemas.